Aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos entrando agora na presença de Deus para juntos meditarmos na palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Valdir, do Polo de Guarulhos, e nós estaremos em alguns momentos conversando sobre a palavra de Deus. Também nós estamos no ano de 2025, ano de construir os nossos sonhos. E nós temos como propósito do mês de outubro, a fonte inesgotável, tendo como texto base João, capítulo 4, versos 13 e 14. Hoje nós estaremos falando sobre, aleluia, Jesus, o segundo dia da série e segundo fruto, como tema o perigo de trocar a fonte inesgotável por outras fontes contaminadas. Temos hoje como texto base o livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13, e também Tiago 3, versículo 11. Amém? Então nós iremos, dentro de poucos minutos, conversar sobre a palavra de Deus, sobre esse tema que nós acabamos de citar. Amém, meus queridos? Nós estamos prestes a vivermos a nossa conferência apostólica, e nós convidamos os amados irmãos que possam se inscrever. Serão praticamente um dia e meio de conferência, né? Nós estaremos no sábado com três cultos, às 9, às 14 e às 17. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós tornaremos para dar continuidade. Eu acredito que será um momento de crescimento espiritual, onde nós vamos conviver com experiências de pessoas que atuam na obra, pessoas que viveram experiências diferentes das nossas. Experiências que muitos de nós ainda não passamos, mas nos servirão como base para situações vindouras, né? Então, eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos nos preparando para estes dias. Nós teremos, por esses dias agora, um trabalho com as crianças, onde nós estaremos realizando um trabalho específico, porque a Bíblia nos diz que é para deixar vir a ele as criancinhas. Jesus disse isto, porque das tais é o reino dos céus. Amém? Então, vamos dando continuidade, vamos orar ao Senhor, e logo em seguida nós estaremos fazendo a leitura da palavra e ministrando por alguns minutos. Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, diante da tua palavra, para ministrar, para falar, Senhor, acerca daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E pedimos a ti, meu Deus, que nesse breve momento o Espírito Santo do Senhor nos inspire, nos fortaleça e nos dê sabedoria e entendimento para falarmos aquilo que verdadeiramente possa surtir um efeito especial nas nossas vidas, possa frutificar. Derrama sobre nós, meu Deus, a tua unção, a tua graça e o teu poder, a tua virtude, fazendo com que nós sintamos o agir, o trabalhar e o mover de Deus nas nossas vidas. Opera hoje, Senhor, falando comigo, falando conosco, falando, meu Deus, aos nossos corações. É que eu te peço, Senhor, desde já crendo na manifestação do teu poder, da tua graça e da tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos então fazer a leitura. Me foi passado aqui o versículo 13, mas nós vamos ler o capítulo todo do livro de Jeremias, do capítulo 2, para nós termos assim uma noção. Nós vamos ler o texto para entendermos o contexto.
Bem, porque nós contamos o resumo o final de uma história, sem contar a essência, ela fica sem. A pessoa fica meio perdida, né? Então nós vamos ler o capítulo todo, vai ser rápido. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum propósito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor dos Exércitos, Senhor. Até com os filhos de vossos filhos contenderei. Passai as ilhas de Quitim e vede, enviai a Quedar. Atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Nós vamos ler ainda Tiago, capítulo 3, verso 11. Tiago, capítulo 3 e o verso 11. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 3. Vamos lá. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Irmãos, aqui nós temos conhecimento que lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, Deus veio ter com ele lá no capítulo 1, falando que ele era um escolhido de Deus para levar a palavra. Ele tentou questionar no seu íntimo a Deus, achando ser criança, e Deus falou que ele seria levantado como profeta para pregar a casa rebelde. E ele foi levado a pregar realmente a casa rebelde. A casa rebelde, irmãos, não é o mundo. O mundo é o mundo. Os que não servem a Deus são os que não servem a Deus, e não tem o que comentar. Mas quando se fala em casa rebelde, se fala em pessoas que conhecem
que viveram, que sabem o que é certo e o que é errado. Mas, por conveniência, resolvem andar pelo que é errado. Amém? Nós vemos inúmeras situações onde homens preferiram fazer o errado porque era conveniente. E Deus aqui ele estava convocando Jeremias para levar a palavra para Jerusalém. Os irmãos, muitos irmãos pregam sobre Samaria, sobre os samaritanos, e pouca gente parou para entender qual é a desavença, por exemplo, entre os judeus e os samaritanos. E talvez hoje você vai entender. Talvez hoje nós vamos compreender por que os samaritanos são tão desprezados e não são vistos como povo de Deus. Mas você vai entender agora quem são os samaritanos. A Bíblia nos diz que o povo de Deus era um povo escolhido, separado, e o povo de Deus não deveria se misturar. Deveria viver entre eles. Porém, quando a Síria dominou Israel, levou cativo os israelitas. Quando dominou Jerusalém, levou cativo os israelitas, porque a Bíblia nos diz que o Israel foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul é com Judá e Benjamim, os outros reinos são as outras 10 tribos. Então, Samaria, quando a Síria levou o povo do reino do norte, os israelitas do reino do norte, eles se misturaram com povos estranhos. E quando eles se misturaram com povos estranhos, irmãos, essa mistura que a Bíblia fala é começar a praticar outros costumes, começar a viver com outros deuses, a buscar coisas que realmente não condizem com a verdade de Deus. Amém? Que não condizem com a prática da palavra. Então Deus aqui, ele começa a questionar a Jerusalém. Ele falou, mas vocês não se lembram, os profetas não falaram para vocês de como eu tirei o povo do Egito? Os líderes não falaram para vocês de como vocês saíram do Egito, passaram por lugares onde ninguém conseguia passar, beberam água onde ninguém poderia beber, comeram do manar do deserto, onde não existia pão, e eu fiz descer do céu o maná, onde não tinha carne e eu fiz chover, vamos usar este termo, chover codornizes. Então Deus ele estava cobrando a Israel que Deus para eles não estava mais sendo suficiente. Irmãos, nós vivemos um momento em que estão sendo introduzidos nas igrejas, em muitos ambientes que deveriam ser ambientes separados, estão sendo introduzidos coisas e costumes que não condizem com a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Êxodo, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, um dos mandamentos está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de ti, mas eu só sirvo a Deus. Sim, você só serve a Deus. Mas tudo aquilo, todo aquele
que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se torna um novo Deus. Ah, mas eu não sirvo a ídolos. O que é um ídolo? Irmãos, nós estamos servindo a homens. Eu me lembro de uma jovem que trabalhou comigo. Ela não era cristã, conhecia a palavra, mas não era cristã. E ela era louca por conhecer ao vivo um cantor. E ela deu a vida para conhecer esse cantor. E um dia ela conseguiu comprar uma entrada num show dele. E diz essa jovem que ela foi toda feliz quando ela entrou, que ela viu aquele jovem, aquele cantor, ela desmaiou. Ou seja, ela, durante muito tempo, ela ansiou, ela desejou, durante muito tempo, ela fez planos de estar diante do seu ídolo. E o momento que ela teve de pegar na mão do seu ídolo, de encostar, de se aproximar do seu ídolo, ela desmaiou e perdeu todo o tempo que ela teve, perdeu o dinheiro que ela gastou e não conseguiu sequer conversar com ele. Assim é as coisas desta vida. Nós lutamos por tanta coisa. Nós corremos atrás de tantas coisas. E quando nós alcançamos aquilo, nós descobrimos que aquilo era apenas uma ilusão. Mas o nosso Deus, ele é presente. O nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, e nós, na verdade, não devemos trocar a Deus por nada. Ele dizia aqui no versículo, os versículos que nós lemos, não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra, de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum, e eu vos introduzi numa terra fértil. Então Deus, ele mostra aqui que os profetas não falaram para eles, os sacerdotes não disseram para eles o caminho que Deus os levara, por um caminho de dificuldade. Podia não ter nada para ninguém, mas para o povo de Deus havia. Podia ter sol causticante durante o dia, mas havia uma nuvem que os guiava e não deixava que eles fossem castigados pelo sol. Podia ter uma temperatura gélida durante a noite, mas havia uma coluna de fogo que não só os guiava, mas os mantinha aquecidos. Irmãos, isso é privilégio de quem serve a Deus, e a Bíblia nos diz que para o justo nasce o sol da justiça. Para o justo, pode não acontecer para ninguém, mas para você, meu irmão, vai acontecer. Pode faltar dinheiro para alguém, mas para você, Deus vai abrir uma porta. Pode a enfermidade atacar todo mundo, mas para você, Deus tem um cuidado especial. Eu quero dizer para os amados irmãos que eu passei por aquela doença que todo mundo pegou, a Covid-19. Eu vi amigos, eu vi conhecidos perderem a vida. Eu vi muitos que ficaram internados por semanas. Irmãos, e eu passei aquela fase da Covid, peguei a Covid. Mas a Covid, em meu corpo, ela não fez efeito. O efeito que eu senti foi uma dor de garganta e uma correção nasal. Mas será que eu sou melhor do que os outros?
Será que eu sou mais forte que os outros? Não, meu querido. O Deus que está em mim, o Deus que está em você, é maior do que o Deus com D minúsculo dos outros, é maior do que o Deus com D minúsculo da maioria. O Deus que eu e você servimos. Ele nos leva por caminhos que o homem natural ele não consegue passar, porque ele não tem visão, porque a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Então Deus ele nos dá esta capacidade de passarmos em situações em que o homem natural ele não pode passar, porque nós temos Deus como único Senhor da nossa vida. Nós não temos para nós a Bíblia de Kardec, nós não temos para nós o livro dos Mormons, nós não temos para nós o livro de Ellen G. White, mas nós temos a palavra única, exclusiva de Deus, que nos conduz por caminhos de vitória. E ele diz aqui: eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nelas entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricavam contra mim. Os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Os irmãos sabem o que eu havia acabado de comentar. Quando o povo de Israel, ele foi levado cativo pelos assírios, eles se misturaram. Então eles formaram os samaritanos. Os samaritanos era a mistura de Israel, o reino do norte, com pessoas estranhas, com povos estranhos. E eles começaram a misturar, fizeram uma miscelânea, misturaram o Deus poderoso, o Deus vivo, com o Baal, e com tanta coisa ruim que existia lá. Mas eu e você somos diferentes. A Bíblia nos diz lá no livro de Mateus que o capítulo 26, versículo 24. Vamos ler este capítulo. Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Entendeu, irmão? Nós não conseguimos servir a dois senhores. Você não consegue agradar a Deus e a Deus é o diabo, porque a um nós teremos que desagradar, porque são fontes diferentes. Deus ele é fonte de vida, de paz e harmonia. O diabo é fonte de guerra, de destruição. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dirá a um e desprezará outro. Não poderei servir a Deus e a Mamon. E ele diz no verso 5: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então ele dá um exemplo aqui que a gente não deve estar tão preocupado com o dia de amanhã. Nós temos que fazer a nossa parte no mundo físico. Vamos trabalhar, vamos procurar frutificar e ter a nossa fé firmada em Deus. Ainda no capítulo 16 do livro de Lucas, vamos ver o que diz o capítulo 16 do livro de Lucas. Lucas 16, verso 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando ele falava aqui, ele falava com os fariseus. Mamon aqui, ele dá a nós o entendimento de riquezas. Alguém vai me perguntar: pastor, eu não posso ser rico? Você pode e deve ser rico.
Mas a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, ela não pode estar no dinheiro que você tem, porque nós vemos homens multimilionários, nós vemos mulheres multimilionárias que chegou na hora que ela adquiriu um câncer, ela sucumbiu. Quantos homens cheios de dinheiro, quantos empresários, quantos banqueiros, quantas pessoas do mais alto escalão morreram com a Covid. Sabe por quê, meu querido? Porque o dinheiro ele pode comprar quase tudo, mas o dinheiro não compra saúde, não compra vida. Mas quando nós servimos a Deus, nós vemos, por exemplo, lá no livro de João, no capítulo 11, um homem que estava sepultado há 4 dias e a fonte de vida chegou. E quando a fonte de vida chegou, ele simplesmente disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia nos diz que Lázaro saiu depois de 4 dias da sepultura. Quando a fonte de vida chega, ele transforma 5 pães e 2 peixes e alimentam aproximadamente 7.000 homens. Quando a fonte de vida chega, ele encontra um cortejo fúnebre, levando o filho de uma viúva lá de Naim para ser sepultado. Mas ele toca no esquife, ele toca, vamos usar o termo para o dia de hoje, ele toca no caixão. E aquele menino pula e sai glorificando. Quando a fonte de vida, ela é tocada, o milagre acontece. Então, nós precisamos compreender, pastor, mas eu não vi acontecer nada, não vi acontecer nada através da minha vida, não viu, porque talvez você ainda não tenha entendido que Jesus é a fonte de vida. Jesus é a fonte que jorra água. E nós somos o canal que transporta esta água. Porém, se o canal estiver entupido, essa água não vai jorrar através de nós que somos o canal. Pastor, como o senhor me explica isso? Eu vou te explicar. Isaías 59, ele diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para não... Nem as suas mãos encolhidas para não nos socorrer, nem os seus ouvidos agravados para não nos ouvir. Mas o nosso erro, o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Se nós não cremos, como que esta água pode jorrar através de nós, canais de Deus? Eu e você somos um canal. Agora, cabe a nós decidirmos o que é que esse canal vai transportar. Nós vemos, por exemplo, o Rio Tietê, é um canal, mas é um canal poluído. Nós vemos o Rio Pinheiros, é um canal, mas é um canal poluído, porque ali despejam todo tipo de detritos, todo tipo de sujeira, esgotos. E eu pergunto para você, meu amado, minha amada, o que está sendo transportado, ou o que está passando por este canal que se chama eu, que se chama você, que se chama Igreja do Senhor? Somos canal de bênção ou somos canais de detritos e sujeiras? Deus, ele tem um chamado para nós, mas como eu disse, sobre o Reino do Norte, sobre Israel, algumas pessoas ficam explicando, querendo entender o que significa Israel e Judá. Por que Israel e por que Judá? Porque são divisões. O povo, quando Saul morreu, parte ficou com Davi,
A pequena parte ficou com dois reinos, ficaram com duas tribos ficaram com Davi, e as outras tribos formaram o reino do norte. A tribo de Davi se manteve firme, a tribo que ficou com Davi. E as tribos que formaram o reino do norte, viraram Samaria, se misturaram. E quando onde há divisão, Deus não acha lugar para operar. Quando eles se dividiram, partiram para outra. Eles se debandaram, saíram da presença de Deus. Nós vemos que o povo, quando José foi para o Egito, ele levou a sua família, ele criou um povo forte lá no Egito. E o povo começou a crescer, começou a se alimentar, porém, com o passar do tempo, eles viraram escravos. E alguém vai me perguntar, pastor, por que eles viraram escravos? Porque lá no Egito também, eles se misturaram com um povo rebelde que se levantou contra o faraó do Egito. E quando eles se levantaram contra o faraó do Egito, o faraó percebeu que eles eram um povo que se reproduzia com facilidade, que tudo que eles faziam dava certo, então eles começaram a escravizar o povo de Israel. Então tudo vem da rebeldia, tudo vem de nós servirmos ou não servirmos a Deus com fidelidade, não servimos a Deus como devemos servir. Então, meus queridos, nós estamos vivendo o mês da fonte e precisamos chegar a essa fonte de vida. Essa fonte que jorra uma água para a vida, uma água para a libertação, uma água para a cura, uma água para a restauração. Você quer ser uma bênção? Desobstrua o canal que é você. Tira tudo o que impede de jorrar água viva da tua vida, na tua vida e da tua vida. Como eu disse, Jesus, ele é a fonte. E da fonte que é Jesus, ela desce uma água, ela flui uma água que alcança vidas. E nós somos os canais por onde esta água vai ser transportada. Se nós estivermos com o nosso canal entupido ou sujo, essa água vai chegar, ela vai transbordar, mas não vai passar por nós. Ela não vai alcançar o destino que nós desejamos. Só que tem um porém. Eu queria te dizer, meu querido, minha querida, eu queria que nós entendêssemos que a água não para de jorrar. Se você pegar uma correnteza, se você pegar uma enxurrada, por exemplo, e obstruir aquela enxurrada, ela vai deixar de passar por aquele canal, mas ela vai procurar outros canais. Ela não vai parar. Ela vai ter continuidade, queira aquele canal esteja bom ou ruim, ela vai ter continuidade, ela vai achar outros caminhos. E a água de Deus, ela é assim. Se eu e você formos canais entupidos, canais sujos, Deus ele vai achar outros canais. Mas a água vai fluir. Então entendamos, como canais, nós precisamos estar aptos e desobstruídos para que a água de Deus possa fluir através da nossa vida e alcançar o seu destino. E o destino desta água são almas sedentas, como aquela mulher samaritana que estava à beira da ponte, à beira da fonte. Como eu disse, ela era uma mulher samaritana. Mas, pastor, por que Jesus chegou àquela mulher samaritana? Porque ela era uma samaritana. A samaritana, queira ou não, ela era descendência de Israel. Os samaritanos, eles criam somente no Pentateuco. Mas eles criam. Eles eram descendência de Israel. E Jesus tinha que chegar à mulher samaritana que estava à beira da fonte. Então, nós somos canais. E nós temos que deixar esta água fluir através de nós, para alcançar vidas. Mas como que ela vai fluir? Através da nossa perseverança na palavra.
através da oração, através de uma vida na presença de Deus, através de um testemunho. As pessoas precisam ver vitórias em nós. Porque muitas vezes nós estamos igual aquela hiena. Ó céus, ó vida, ó dia. Mas eu e você somos fonte de vitória. Somos fonte de vida, somos canais que as pessoas olham para nós e tem que ver algo diferente, tem que sentir algo diferente, tem que ver fluir de nós vida, alegria, paz, conforto. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a transmitir esta fonte de vida. Amém? Senhor meu Deus, mais uma vez nós entramos em tua presença, nós ouvimos a tua palavra. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha trabalhar, venha alcançar vidas, que dê-nos um dia repleto das mais ricas vitórias e conquistas, e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Guarda-nos, sustenta-nos, nos dê graça, paz, alegria e saúde, é o que eu te peço. Um dia de bênçãos, um dia de vitória, um dia de conquistas, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre nós em todo o tempo. Aleluia, Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos neste dia.